Voltamos. Gente, eu não sei nem por onde começar esse vídeo. Eu tô muito feliz. É oficial. O pesadelo finalmente acabou. O Santos tá de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Dá pra acreditar? Quase 11 meses depois, né? Daquele dia horrível que foi 6 de dezembro. O Santos enfrenta no dia 11/11 o Coritiba fora de casa. Vence 2-0 com golaço de Otero. E tá de volta à Série A. Tá de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente voltou pro lugar do qual a gente nunca deveria ter saído. E eu confesso pra vocês que eu já tava, assim, muito emotiva desde a partida da Vila Belmiro, né? A gente venceu muito bem. Eu já tava tipo, ai meu Deus, a gente tá quase lá, é 99,9% já na Série A. Falta aquele 0,1% mesmo pra confirmar. E veio nessa partida, veio fora de casa. Vencemos num jogo muito tranquilo, por mais que no final a gente tomou alguns sustos ali com alguns ataques do Curitiba. Mas não deu. O Santos tá de volta pra Série A. A gente voltou. Que dia feliz. Que momento feliz. Eu confesso pra vocês que falta até palavras pra falar dessa partida, porque só a gente sabe o quanto esse ano foi difícil, o quanto a gente sofreu vendo nosso time jogar apenas a segunda divisão no Nacional. E depois de tudo que a gente enfrentou, depois de muitos momentos de indecisão, inclusive na temporada, a gente voltou. Ai, meu Deus. Desculpa, eu não tô conseguindo conter a felicidade. Eu sei que ainda o campeonato, de certa forma, não acabou, tem mais 2 partidas. E a gente vai buscar esse título, a gente quer esse título e depende só da gente conquistar ele. Mas, gente, eu acho que o principal objetivo da temporada, que era a volta pra Série A, ela aconteceu. Nos trancos e barrancos, mas aconteceu. E, uau, quando eu olho pra trás e vejo tudo que a gente passou, tudo que a gente enfrentou, desde aquele momento de pico de felicidade do Campeonato Paulista, onde a gente quase foi campeão, é surreal. É surreal. A gente olha pra trás e consegue tirar, extrair muitas lições. A gente consegue ver, de certa forma, todos os nossos erros e acertos que nos levaram até esse momento. Assim, no fundo, a gente gostaria, como eu disse pra vocês no vídeo passado, de não precisar ter passado por maus bocados nessa temporada. A gente gostaria de não precisar ter caído pra conseguir aprender a lição. Mas foi assim que aconteceu, foi assim que o destino quis. Então a gente jogou uma Série B, a gente enfrentou de certa forma todas as adversidades que a Série B, que a Série B proporciona. A gente enfrentou gramados ruins, a gente enfrentou em alguns jogos a arbitragem, não tanto quanto a gente enfrentava na Série A, mas sim em algumas partidas a gente enfrentou a arbitragem. A gente enfrentou muitas vezes até mesmo nós mesmos dentro de campo, em jogos aos quais a bola não entrava, ou o time muitas vezes não jogava com a garra necessária, com a vontade necessária, muitas vezes até mesmo contra a própria torcida ali, de certa forma, pedindo fora Carille, porque a gente passou por momentos dessa forma também dentro de campo, desde o primeiro turno, com aqueles 4 jogos seguidos aos quais a gente não venceu, tanto nessa fase recente que o time até conquistou pontos, venceu, empatou, mas não estava jogando e convencendo. Então a gente passou por muitos percalços nesse caminho, nessa trajetória nossa, durante essa temporada de 2024, para hoje estar comemorando a nossa volta para a Série A. E é um momento muito emocionante, é um momento que nos faz ficar, de certa forma, muito feliz, né? Muito feliz. Porque, uau, a gente sabe que a Série B nunca foi o nosso lugar. E a gente sempre deixou isso muito claro. Tanto é que
a camisa 10, por exemplo, não foi usada durante os jogos da Série B. E o Santos, inclusive, postou que a camisa 10 tá de volta porque a gente voltou pra Série A. Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu tô muito feliz. E, assim, a gente sempre deixou isso claro, que a Série B não é o nosso lugar, nunca foi. Foi um aprendizado, de certa forma, a gente vai sim tirar algumas lições dela, mas não porque a gente gostou de passar por ela, mas para que a gente nunca mais volte para ela. Então, não só desta temporada, mas também das temporadas passadas, porque foi sim uma falta de organização, foram más gestões seguidas, consecutivas, que nos levaram a estar jogando uma Série B nessa temporada. Então a gente precisa realmente zelar pelo nosso clube para que isso nunca mais aconteça e para que no futuro a nossa felicidade, esse momento contagiante que estamos vivendo agora, sabe? Essa alegria que eu quase não consegui falar, de eu ficar repetindo muita palavra, de me faltar até mesmo palavras para falar com vocês, seja por títulos conquistados na Série A, seja por títulos de Libertadores, de Copa do Brasil, e não por acesso, porque o Santos ele é muito maior que isso. Só que a gente precisou passar por isso. E a gente conseguiu. A gente conseguiu e a gente, assim, de certa forma, calou muitas bocas durante esse caminho. Porque por mais que alguns acreditavam que o Santos vai nadar de braçada na Série B, a gente viu que isso não aconteceu. Mas muitos também acreditavam que o Santos, quando caísse para a Série B, não subiria no primeiro ano. Passaria por longos anos jogando a segunda divisão, porque não teria forças para retornar logo na sequência. Diziam também que a torcida abandonaria o time, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, até mesmo quando o time menos merecia, o torcedor esteve ao lado do Santos. O torcedor se manteve presente nos estádios, se manteve presente da forma que podia para acompanhar o time, para, de certa forma, empurrar o time e ajudar juntos a subir o Santos de volta para o nosso lugar, né? Para o lugar do qual a gente faz parte, do qual a gente pertence de verdade mesmo. Então, gente, assim, sem palavras para dizer o que foi esse ano e o que é esse sentimento. Eu acho que as mesmas palavras que eu usei lá quando a gente caiu, elas servem para hoje. O sentimento de subir é muito diferente de qualquer outro sentimento. Tipo, ganhamos um título, enfim, é muito diferente. Porque da mesma forma que ser eliminado ou perder era diferente do sentimento de ser rebaixado. Só quem já caiu sabe a dor que é ser rebaixado. A dor que é passar um ano inteiro jogando contra equipes da segunda divisão, não tendo clássicos contra os times grandes ali, né? Claro que eu tô falando de times grandes de certa forma, né? Que jogam clássicos tipo Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, Santos e Flamengo. A gente passou um ano inteiro longe disso, né? De certa forma, um campeonato. A gente até jogou no Campeonato Paulista alguns clássicos. Mas quando termina o Campeonato Paulista ali, a gente começava, tipo, a última vez que a gente jogou com o Corinthians, nossa, esse é o último clássico do ano. E era só o início do ano. Quando a gente jogou com o Palmeiras, esse é o último clássico do ano. E foi literalmente o último clássico do ano. E esse é só o início do ano. Então foi muito difícil também ficar longe dessas grandes partidas, desses grandes jogos. Jogos que, de certa forma, faz a gente torcer ainda mais, empurrar ainda mais e se arrepiar ainda mais com cada jogada. Mas jogando a Série B, por mais que em alguns momentos a gente se conteve na emoção, porque, peraí, a gente tá comemorando um jogo contra, sei lá, uma equipe ao qual acabou de subir da Série C, isso faz sentido? Às vezes não fazia, mas a gente comemorava mesmo assim, porque na Série B a gente aprendeu também que alguns jogos, mesmo não sendo tão grandiosos, eles são importantes, né? São importantes. E, uau! Eu tô muito feliz. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Enfim, vamos falar do jogo? Porque eu já falei demais. E vamos falar dessa partida, porque, uau! Vamos lá. O Santos, ele foi pra esse jogo contra o Coritiba, né? A gente tava assim, a 90 minutos. A 90 minutos do nosso acesso, de ter uma vaga garantida na Série A do ano que vem. E a gente fez a nossa parte. A gente fez muito a nossa parte.
Enfim, o Santos foi pro jogo com alguns desfalques, né? Por exemplo, o Pituca no meio campo, que tava suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida, então o Sandro entrou no lugar dele. Ali pela ponta, o Serginho acabou se lesionando na última partida, então o Carille acabou voltando com a formação de 3 atacantes, Guilherme, Wendel Silva e Otero, sendo que 2 desses jogadores foram muito importantes ontem, principalmente pro resultado. O Guilherme também, né, eu tô falando do Wendel Silva e do Otero por terem feito os gols, mas o Guilherme também, de certa forma, mesmo não sendo tão bem assim, não indo tão bem, na verdade, ofensivamente, ele foi muito bem defensivamente, ele ajudou bastante. No final deu um susto na gente ali, pôs a mão ali como se tivesse sentido alguma coisa, mas ele confortou a gente depois do apito final, dizendo que foi só cãibra mesmo, ele saiu mesmo pra se poupar de certa forma, e ainda bem, porque a gente ainda tem 2 jogos, 2 finais, e a gente quer buscar esse título, como ele mesmo disse, a gente precisa desse título. Mas enfim, voltando pra falar do jogo então, no primeiro tempo, o Santos se mostrou muito convicto do que queria dentro da partida. A vitória, porque só a vitória importava ontem. Empatar não era uma opção, a gente precisava dos 3 pontos para chegar aos 68 pontos e, de fato, se nos colocarmos na Série A do ano que vem, foi isso que a gente fez. O Santos foi em busca dessa vitória a todo custo e a gente conseguiu primeiro ali com o gol do Wendel Silva. Gente, nesse gol eu já fiquei assim, surtada. Mas o Coritiba começou a vir pra cima, porque por mais que o Coritiba esteja ali no meio da tabela, não brigando por absolutamente mais nada, né? Só cumprindo tabela mesmo, não era uma equipe que simplesmente ia entregar o jogo, então eles vieram pra cima. O Brasão, inclusive, fez algumas boas defesas. O Brasão foi muito bem na partida ontem também. E a nossa zaga também funcionou muito bem com o Basso e o Gil ali. Os nossos laterais também. O Rainer de um lado, tanto defensiva quanto ofensivamente, também foi muito bem. O Escobar, mais uma vez, mostrando a sua garra, toda a sua vontade. Jogou também muito bem. Gostei bastante dele na partida de ontem. E assim, com o Coritiba vindo pra cima, o Santos precisava a todo custo chegar no segundo gol. E por incrível que pareça, a gente não deixou de jogar depois que abriu o placar 1-0 ali. O que acontece muitas vezes é que o Santos meio que senta no resultado, mas isso não aconteceu ontem. E o Otero teve a oportunidade de ampliar o placar com uma cobrança de falta que o goleiro, olha, fez um grande esforço para buscar, mas não teve jeito. Ontem estava destinado a sair um gol de falta do Otero, porque logo na sequência ele teve uma outra... Logo na sequência, assim, né? Quase no final do primeiro tempo, ali aos 41 por aí. Teve uma outra cobrança de falta e, gente... Eu não sei o que o Otero faz nas cobranças de falta, mas ele cobra muito. Ele cobra muito, porque foi um baita de um golaço. Foi uma batida surreal. Foi um gol surreal. A bola fez uma curva, assim, inimaginável. Ela subiu, e ela tomou altura e começou a cair numa velocidade que, assim, não dava pra chegar. E o engraçado é que a câmera mostrou depois o Brasão, tipo assim... sei lá, tipo, meu Deus, que gol foi esse? E, claro, sorrindo, comemorando, mas até o próprio narrador comentou que ele tava sorrindo e comemorando porque não foi ele que tomou aquele gol, né? Porque talvez nem ele teria conseguido defender aquela cobrança, porque realmente foi muito bem batida. E assim, o Otero, ele coloca um efeito na bola que... não tem como explicar. Foi um baita gol e ponto final, e é isso que a gente tem pra hoje. Foi o gol da noite e, claro, o gol que, de certa forma, no fim das contas, garantiu o nosso acesso pra Série A do ano que vem. Ai, eu tô muito feliz. Enfim, partiu o segundo tempo? Então, partiu o segundo tempo. O Carille demorou pra fazer algumas alterações, né? O time começou a sentir, de certa forma, mas durante o tempo que ficou ali com a mesma formação do primeiro tempo, a gente jogou, a gente buscou ampliar ainda mais o nosso resultado, tentava chegar ao terceiro, porque o Coritiba ele também não desistia da partida, tentava chegar a todo custo ali. Vale ressaltar, gente, que em alguns momentos teve alguns confrontos entre torcidas, né, do Coritiba, do Santos, até mesmo entre os policiais ali, teve sim uma confusão. Infelizmente, né? Infelizmente isso é presente no futebol, a gente sabe, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, na final da Copa do Brasil com a torcida do Atlético Mineiro ali na partida diante do Flamengo, onde o Flamengo se sagrou campeão. É lamentável, famosas cenas lamentáveis que não devem ser, assim, repercutidas demais, mas devem ser, sim, de certa forma, faladas, e para que isso não se repita. E esses torcedores, essas torcidas, elas precisam tomar punição. E eu espero que isso seja feito,
para que a gente possa no futuro evitar que isso aconteça. Mas voltando a falar do jogo, né? O Juliano ontem, ele foi um grande homem no meio-campo do Santos, né? O nosso meio-campo ontem, eu acho que assim, de certa forma ele brilhou. Sandri, João Schmidt e Juliano. O Juliano, ele não errou um passe que ele deu. Ele não errou um passe que ele deu. Vocês têm noção disso? Surreal que o homem jogou ontem. João Schmidt também muito consistente na partida. E o Sandri, que entrou no lugar do Pituca ali, também jogou muito. Foi importante no meio-campo do Santos. No nosso ataque eu já falei, né, dos gols do Wendel Silva, do Otero e também do Guilherme. E assim, depois começaram a acontecer algumas substituições. O Luan Pérez entrou no lugar do Gil, aí a gente teve também o William Bigode entrando na partida. Gente, até o Patrick entrou ontem. O cara ele lembrou que tinha o Patrick no banco para desgosto de alguns, né? Vale ressaltar isso. Só que assim, quem não foi lembrado ontem foi o Billy Arce, que foi relacionado para a partida, mas ele não entrou em campo mais uma vez. Eu realmente não sei o que o Carille tem contra ele, eu gostaria muito de saber. Eu gostaria que ele tivesse pelo menos entrado um pouquinho ali, já que o jogo estava praticamente resolvido, de certa forma, nos minutos finais ali. Mas o Carille não optou por ele mais uma vez. Infelizmente. La Quintana também entrou na partida, então assim, no final a gente foi tendo algumas substituições ali, mas o Coritiba até que tentou, de certa forma, chegar mais ali no gol, tentando diminuir o placar, mas não teve jeito. O juiz apitou o final do jogo. 2-0 Santos. E então a festa do time, a festa de todo o elenco, a festa da torcida, tanto lá no Couto Pereira quanto nas suas casas, tanto nas ruas de Santos espalhados pelo Brasil afora. E, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu já disse isso, acho que 1 milhão de vezes, mas é que eu tô muito feliz mesmo. Por mim, eu ficaria aqui falando com vocês até amanhã, até não sei que dia, porque... Uau! Uau! A gente tem que falar sobre alguns personagens importantes, né, dessa nossa conquista, desse nosso acesso. Guilherme, que jogou muita bola durante boa parte do ano, teve uma queda de rendimento em alguns momentos, passou também por algumas lesões, mas sempre foi um jogador muito importante para essa trajetória do Santos. Foi um jogador que ele cresceu muito com a camisa do Santos e foi, assim, fundamental para que o time continuasse mantendo um bom nível de futebol, de certa forma, mesmo nos seus piores momentos. A gente também tem que falar, por exemplo, do Brazão. O Brazão que, quando o João Paulo machuca naquele lance lamentável diante do América Mineiro, o Brazão ele assume a titularidade, passa por alguns maus bocados ali no início, por uma certa insegurança, mas depois cresce no gol santista e se torna, de fato, nosso goleiro referência. E depois no final ali, agora nesse final, acabou passando por algumas inseguranças novamente, mas depois a gente acabou descobrindo que ele estava passando por alguns problemas pessoais, então a gente até entende, né? Porque, enfim, como eu disse em um pós-jogo aí, nós somos seres humanos, então a gente entende. E Juliano, Gil, João Schmidt, 3 jogadores que vieram para o Santos esse ano, tanto o Juliano ali quanto o Gil, falando especificamente desses 2 jogadores, que eram considerados por muito os velhinhos do elenco, né? Falaram que o Santos estava montando, inclusive, um time de idosos, e a gente viu que o Santos, na verdade, estava montando um time experiente. E o que o Juliano e o Gil fez nessa temporada é surreal. O Gil, gente, ele foi grandioso na nossa zaga. Grandioso. Eu acho que é difícil pra gente lembrar de jogos ruins que ele fez. É claro que teve alguns momentos em que ele não foi bem, mas a gente não consegue pensar em muitos momentos. Não dá pra encher uma mão, eu acho, porque ele foi muito consistente durante toda a temporada. O Juliano enfrentou alguns problemas de lesões, por exemplo, mas nos momentos em que ele esteve em campo, tanto no início do Campeonato Paulista, ali em jogos do Campeonato Paulista, quanto nesse Campeonato Brasileiro, muito consistente. Falei pra vocês ontem que ele acertou todos os passes que ele deu, ele não errou um. Então ele é um jogador que, assim, mesmo experiente, ele ainda é um jogador inteligente. Então ele não precisa correr, porque ele sabe fazer a bola correr pra ele. E a gente também tem que falar, né, eu falei do João Schmidt que veio pro Santos e no início, durante o Campeonato Paulista, principalmente, ele foi um dos grandes destaques do meio-campo santista, jogando muita bola, jogando fino da bola.
muito craque, muito habilidoso ali no meio campo, acabou caindo de rendimento, sim, de certa forma, como todo o resto do time, como eu disse, em algum momento enfrentou uma certa instabilidade, mas depois retomou esse futebol ontem, fez uma boa partida. Vamos falar do Pituca, então. O Pituca que ele acertou com o Santos antes mesmo do Santos ser rebaixado para a Série B no ano passado. E mesmo quando surgiram outras oportunidades melhores para ele jogar ainda na Série A e ganhar até mais do que ele ganharia no Santos, já que a gente teve que fazer toda aquela redução salarial porque enfrentaria, né, problemas financeiros durante o ano, ele bateu o pé e falou, não, eu quero jogar no Santos, e ele jogou. Ele jogou no Santos e jogou muita bola. Provou que ele tem de fato amor a essa camisa. E eu acho que o Pituca é o grande símbolo também desse time e da nossa torcida, principalmente. Porque o torcedor santista, nesses últimos anos, enfrentou muito esse caso de ver seus jogadores, às vezes, xodós e queridinhos, indo embora para rivais e tudo mais, escolhendo o dinheiro ao amor. E no fim, o Pituca acabou sendo totalmente diferenciado e ficando no Santos, jogando uma Série B, porque ele queria fazer com que o Santos subisse. Eu sei que eu comentei do Brasão e falei sobre a lesão do João Paulo, mas a gente também não pode deixar de lado a questão do João Paulo. Eu tenho certeza que ele foi um grande líder no Santos, mesmo não estando jogando nesses jogos, porque o João Paulo ele sempre passou essa liderança pra gente, né? Nas coletivas e como fala? Nos bastidores que a gente assistia, o João Paulo sempre era um cara que falava bonito, motivava o time. Eu tenho certeza que ele manteve sempre ali, de certa forma, presente no ambiente do Santos. E mesmo antes dele machucar, ele também enfrentou, assim, alguns problemas no final do ano passado. A torcida, em algum ponto, desconfiou dele. Mas no final a gente apoiou o João Paulo e ele voltou a ser aquele goleiro que a gente estava acostumado a ver, fazendo milagres, fazendo grandes defesas. Então, o João Paulo também, por mais que não tenha jogado boa parte da temporada, foi um jogador muito importante. E assim, gente, a gente tem muitos outros jogadores para citar. Como eu disse, eu poderia ficar aqui falando até amanhã. A gente tem o Escobar, que demonstrou com muita raça que entendeu o que é jogar uma Série B. Eu acho que ele foi um dos jogadores que mais entenderam o que é jogar uma Série B. E ele demonstrou isso. A gente teve alguns meninos ali, como o JP Sherman, que não jogou ontem, né, mais uma vez, ele que acabou se lesionando, mas que cresceu muito rápido também nesse time do Santos e conseguiu jogar a Série B de certa forma. Jogou primeiro, né, contra um Palmeiras da vida, que era uma equipe, assim, a equipe a ser batida ali no início da temporada no Campeonato Paulista, e ele foi muito bem contra o Palmeiras, acabou ganhando a titularidade, acabou ganhando a confiança do Carille e cresceu bastante dentro do Santos ali como titular da equipe. Então, a gente tem outros nomes também, o Wendel Silva que chegou depois, a gente tem o Otero, eu não citei o Otero que quando chega no Santos, ele chega com essa fama de ser um bom batedor de faltas, mas durante um tempo ele não estava acertando nenhuma falta, né? Ele não estava fazendo nenhum gol de falta. Ele fez aquele gol de bicicleta lá, que, uou, meu Deus, todo mundo ficou alvoroçado. Mas era um jogador que, de certa forma, todo mundo colocava uma grande incógnita nele, porque, tipo, o Santos contratou um jogador só porque ele sabe bater falta, mas é um jogador que nem tá vivendo um bom momento e não vive um bom momento há muitas temporadas. Só que quando ele chega no Santos, ele se mostra um jogador totalmente diferente. O Otero, o Santos conseguiu extrair o melhor do Otero dessa temporada e ele jogou muita bola e ele foi muito decisivo, principalmente nessa reta final de campeonato aí, nessa Série B, porque eu tô falando reta final de campeonato, eu sei que o campeonato não acabou, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? E ele fez muitos gols nessa reta final aí e foi muito decisivo pro Santos, né? A gente acabou perdendo ele em um dos jogos das finais do Campeonato Paulista. Eu não sei. Eu acho que a gente acho que ele foi expulso contra o Bragantino na semifinal e ficou de fora da primeira final. Eu não tô me recordando agora. Eu sei que a gente perdeu ele em um dos jogos das finais ali do Campeonato Paulista e de certa forma ele fez falta sim, né? Eu não lembro agora, gente. Eu preciso lembrar porque senão eu vou ficar com isso na cabeça de ter passado a informação errada. Mas enfim, ele ficou de fora de dos jogos do mata-mata ali, fez uma falta ali, de certa forma, pouquinho, mas fez. Eu acho que ele foi expulso contra o Português e não jogou contra o Bragantino. Eu acho. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Mas, enfim, o Santos ganhou do Bragantino no final, de uma forma fácil até, jogando na Neoquímica. Então, assim, de certa forma foi um... Ele não fez tanta falta, entre aspas, mas quando voltou a jogar também mostrou que tinha muito a entregar para o Santos. Ele acabou perdendo a titularidade nessas últimas partidas para o Serginho, que estava entrando ali, e voltou a ganhar hoje com a lesão do Serginho, né? Infelizmente, a lesão do Serginho. Mas no jogo passado ele entrou no lugar do Serginho já ali e ele mudou o resultado do jogo, ele mudou a partida e foi dele que saiu os 3 lances de gols, de certa forma, do Santos, que rendeu a nossa vitória na partida passada também. Então, assim, muitos jogadores que foram importantes, alguns que sempre saíam do banco, outros que foram titulares durante a temporada inteira e nunca foi contestada essa titularidade, mesmo vivendo algumas instabilidades na temporada, como por exemplo João Schmidt, Pituca e Guilherme, que viveram instabilidade sim nessa temporada, mas que não saíram da titularidade em nenhum momento. E é isso, gente. No final das contas, foi cada um deles e nós, torcedores, que colocamos o Santos de volta na Série A. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Eu acho que assim, a gente sabia que isso ia acontecer a qualquer momento, porque a gente tinha muita fé e muita esperança que o Santos subiria no primeiro ano, não ia passar por... não ia ficar mais de um ano lá. E a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu. E eu não poderia estar mais feliz, eu não poderia estar mais emocionada do que ver o nosso time, o meu time, o time que eu aprendi a amar, de volta no nosso lugar, de volta na nossa Série A. E eu espero que a gente nunca mais saia de lá. Eu espero que a gente permaneça na Série A pro resto da nossa história, que vai ser muito longa. E que agora o nosso futuro seja só de glórias, que a gente conquiste cada vez mais títulos, que a gente aprenda com os nossos erros e que a gente nunca volte a passar por isso. Porque só a gente sabe como foi difícil ver o Santos na Série B. Só a gente sabe como foi difícil acompanhar o Santos esse ano, como foi difícil ver o nosso time longe dos principais campeonatos, dos times que os times brasileiros disputam, enquanto a gente vê os nossos rivais lá jogando Série A, jogando Libertadores, até mesmo a Sul-Americana, que é quase uma Série B da Libertadores. Mas, ainda assim, a gente sentiu muita falta da Copa do Brasil, né? A gente sentiu muita falta dessas competições. Então, tô muito feliz a gente estar de volta. E eu tô ficando rouca de tanto falar. Preciso de água. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. E, assim, em um último momento mesmo, eu só tenho a agradecer ao elenco por tudo que fez pela gente esse ano. Por cada jogo, por cada dividida, por cada gol, por cada defesa, por cada momento que eles vibraram como se fossem uma parte da torcida ali com eles. A gente não abandonou eles em nenhum momento, e isso eu acho que foi o mais lindo da torcida do Santos. Eu acho que isso foi algo mágico. A gente, até na Série B, a gente consegue ser um time mágico, né? Que incrível. Ai, eu amo esse time. Mas, enfim, nós estamos de volta. Nós estamos de volta. E a camisa 10 vai voltar a ser usada. Finalmente, que saudade de ver a 10 em campo. E é isso. E as faixas das torcidas vão ser desviradas. Eba! Finalmente também. É isso, gente. Foi um ano difícil, mas a gente conseguiu enfrentar isso juntos. E agora, a gente vai em busca do título. Porque a gente vai sair dessa Série B campeões, entendeu? Campeões. É isso. Então, até o próximo vídeo. Eu vou me despedindo por aqui. Deixa aqui nos comentários os desabafos de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem me dizer sobre o jogo de hoje, sobre a temporada. Enfim, sintam-se livres para falar o que vocês quiserem nesses comentários, para agradecer ao time, para agradecer o elenco por ter feito a parte deles, né? A parte deles. Agradecer o que vocês quiserem. Comenta aqui, comenta o comentário. Ó, comenta, eu só quero saber, eu quero sentir também, entendeu? Eu tô passando aqui, ó, toda a minha emoção pra vocês e eu quero que vocês também me passem toda a emoção de vocês desse momento, assim, incrível que a gente tá vivendo hoje.
de voltar pro nosso lugar, de voltar pra casa, de voltar pro nosso lar, que é a Série A. Que a gente nunca mais saia de lá. Então comenta aqui, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos também, isso vai ajudar bastante essa torcedora apaixonada e meio surtada falando sobre Santos por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu não quero me despedir, entendeu? Eu quero falar até amanhã. O vídeo tá dando quase 30 minutos, mas eu não quero falar tchau. Pode uma coisa dessa? Eu tô enrolando aqui porque eu não quero falar tchau. Eu quero continuar falando porque, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir dormir tão cedo. Eu ainda tô naquela adrenalina, sabe? Às vezes cai umas lágrimas, às vezes para, às vezes cai, às vezes cessa. E assim a gente vai levando a vida. Não é mesmo? Mas é isso. Há 11 meses atrás, há 340 e poucos dias por aí, a gente tava vivendo o dia mais difícil das nossas vidas, chorando, 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 e meu Deus, quando esse pesadelo poderá acabar. E hoje ele acabou. Hoje ele acabou. Hoje o nosso querido time voltou pra Série A. Ai, gente, tô muito feliz. É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo, porque como eu disse, eu não vou acabar mais. É isso. Um beijo pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu. Tão felizes quanto eu. Tchau. Nem fiz o tchau tradicional porque não dá. Beijo, tchau.